Olá, segundo ano, como vocês estão? Estão todos bem? Na aula de artes de hoje, nós vamos fazer uma oficina, depois vamos fazer as atividades de checagem e segundo olhar do nosso livro de artes. Mas para começarmos, você precisa estar com o seu material. Então, se você ainda não está com o seu livro, dá uma pausa no vídeo, vai lá buscar e quando encontrar, volta e dá o play. Mas se você já estiver com o seu livro, basta abrir no livro de artes na página 62. Na semana passada, nós fizemos uma atividade de criação de uma história. Então, vocês fizeram uma história com início, meio e fim. E na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando esse tema. Então, lembrando que uma história precisa ter personagens, precisa ter acontecimentos, ações. Você precisa também concluir essa história de uma forma bem bacana. Então, nessa primeira atividade, na página 62, você vai escolher uma das 3 figuras que estão no seu livro e vai criar uma história com base nela. Então, você pode observar que em cada uma das figuras existe um cenário, existem alguns personagens, criaturas misteriosas ou não, ou assustadoras. Então, você vai escolher a que você preferir e vai criar uma história. Você pode também dar uma pausa no vídeo enquanto você cria essa história. Eu não vou fazer novamente essa atividade porque vocês fizeram na aula passada uma bem semelhante. Então, acho que não tem necessidade de eu mostrar para vocês como se cria uma história. Mas se vocês ficarem na dúvida, deem uma olhada no vídeo da semana passada e vejam lá no final como é que eu escrevi a história. Com a diferença de que dessa vez você vai se inspirar em uma dessas imagens. Mas não tem mistério, é daquele mesmo jeito. Início, dizer quais são os personagens, como eles são, quais são as suas principais características. Depois você vai dizer o que foi que aconteceu nessa história, qual foi o fato interessante ou importante. E depois, por último, você vai concluir dizendo como o problema foi resolvido, a que ponto se chegou e dar uma conclusão. Se você tem alguma lição para passar com essa história, se você tem uma mensagem para passar com essa história, no final é o lugar, é o momento de você dizer qual é essa mensagem principal que você quer transmitir ao seu leitor. Se você já terminou a atividade da página 62, então agora nós vamos para a página 63. Essa é a nossa atividade de checagem. Então nós vamos rever alguns assuntos que estudamos ao longo desse último bimestre. A primeira questão diz o seguinte: lembre-se da experiência que você viveu durante o jogo de contar histórias. Como você se sentiu? Essa é justamente aquela atividade que eu adaptei um pouquinho, porque não tinha como a gente fazer o jogo que estava proposto. O jogo que estava proposto era de um colega começar a contar a história, o colega ao lado ia contar a outra parte da história e assim por diante, até que todo mundo tivesse contribuído um pouco e falado um pedacinho da história. E aí eu disse para vocês criarem a própria história de vocês, bem pequenininha, bem resumida, de uma forma bem sintética mesmo. E agora, então, nessa questão, eu quero que vocês tentem lembrar um pouquinho dessa atividade, ou você também pode se basear na atividade da página 62 e dizer como você se sentiu criando uma história. A principal questão aqui é como você se sente usando a sua criatividade para inventar uma história, para inventar personagens. Então eu quero que você diga como você se sente fazendo essas atividades. Você pode escrever no seu livro e dar uma pausa no vídeo enquanto responde. Se você já respondeu
a primeira questão, então agora você pode ir para a próxima. A nossa segunda questão pede que você desenhe, que você faça um desenho expressando o que aconteceu nessa atividade e tenta expressar o que você sentiu, mas agora em uma forma de desenho. Para essa atividade, como ela é bastante pessoal, você também pode dar uma pausa no vídeo e fazer o seu desenho com lápis de cor, e depois que você terminar, volta e dá o play. E finalmente nós vamos para a página 64. E na primeira questão você vai criar uma personagem. Essa atividade nós já fizemos uma vez, então eu peço que você relembre, que você tente lembrar daquilo que você sentiu, de quais foram as características da sua personagem, e agora você vai criar uma nova personagem. E aí eu preciso que você coloque um novo nome, dê novas características e tente fazer um pouco diferente. Então eu vou mostrar para vocês como ficou a minha personagem. E na nossa última questão de hoje, você vai criar uma pequena história sobre a personagem que você criou. Não precisa ser nada muito elaborado, mas tenta criar uma pequena historinha com início, meio e fim sobre a personagem que você inventou. E assim que você terminar, tira uma foto de todas as atividades, posta no Google Classroom na atividade de artes que eu vou disponibilizar até a semana que vem. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, um abraço e até a próxima semana. Tchau!